A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Paulo Lisboa e este é o segundo vídeo da série Cultura Judaica. Uma das grandes diferenças da cultura judaica está relacionada com os nomes. Todo nome judaico tem um significado. Diferente das outras culturas que colocam o nome nos filhos com base na sonoridade ou na beleza, na cultura judaica, os nomes são dados de acordo com a situação em que se está vivendo no momento ou pelas características físicas da criança e ainda pela esperança de um futuro. Os judeus consideram muito importante o nome, porque ele trará o seu significado todas as vezes que for pronunciado. Vamos ver alguns nomes bíblicos e os seus significados. Noé. Noé significa descanso. Gabriel, homem de Deus. Lucas, iluminado. Davi, amado, querido. Samuel, nome de Deus. Mateus, dom de Deus. João, agraciado. Danilo, o Senhor é meu juiz. Daniel traz o mesmo significado. O Senhor é meu juiz. Sara, princesa. Débora, abelha, uma mulher trabalhadeira. Raquel, ovelha. Adriele, rebanho de Deus. Abigail, a alegria de meu pai. Noemi, encantadora, agradável, deleite. O nome Noemi é interessante porque no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 20, uma mulher que tinha este nome, por estar passando uma situação difícil, se recusa a ser chamada de Noemi, encantadora, e pede para que a chamem de Mara, que significa amarga, por causa do sofrimento que ela estava passando no momento. E não são apenas os nomes bonitos que têm os seus significados na Bíblia. Uma outra história interessante está escrita em 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 10, onde um homem, por nome Nabal, se nega a dar pão a Davi e aos seus soldados, e a sua esposa pede perdão a Davi e diz para Davi relevar, porque ele é igual ao seu nome. Isto porque Nabal significa insensato, sem sabedoria. Em Provérbios capítulo 25, versículo de número 2, está escrito que a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é descobri-las. E por que Deus esconde as coisas? Porque Ele não gosta de preguiçosos, e a sabedoria de Deus é para aqueles que a buscam como um tesouro precioso. Vamos ver agora alguns segredos que estão escondidos na genealogia de Sete, filho de Adão. Gênesis capítulo de número 5 e versículo de número 3. Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos, Enos a Cainã, Cainã a Malael, Maalael a Jared, Jared a Enoque, Enoque a Matusalém, Matusalém a Lameque e Lameque a Noé. Vamos ver agora os significados destes nomes. Adão significa literalmente homem, humanidade. Sete significa apontado. Enos, fraco, mortal. Cainã, aflição. Maalael, santo de Deus. Jared, ele descerá. Enoque, ensino e instrução. Matusalém, quando ele for, virá. Lameque, ausência de esperança. Noé, alívio e conforto. Juntando todos os significados desses nomes em ordem como está na Bíblia, formam uma frase muito interessante. Preste atenção. Ao homem está apontada uma mortal aflição, mas o Santo de Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança alívio e conforto. Olha que interessante. Deus escondeu o plano da salvação dentro da genealogia de Sete, através dos nomes. Por muitas vezes na Bíblia, nós vemos Deus adicionando ou tirando letra do nome das pessoas. É o caso de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, pai de uma geração. E de Sarai, minha princesa, para Sara, uma princesa.
ou simplesmente mudando totalmente o nome, como é o caso de Jacó, cujo nome significa aquele que agarra pelo calcanhar. Isto porque a sua mãe estava grávida de gêmeos, e quando a parteira puxou o seu irmão, ele veio segurando no calcanhar. Então ele ganha este nome, trazendo um sentido de alguém que engana, um usurpador. Mas ele tem o seu nome mudado para Israel, com um significado bem diferente, aquele que lutou com Deus, trazendo um significado de vencedor. É interessante notar que mesmo quando se utiliza outros idiomas, ainda que a pronúncia sofra alguma mudança, o significado continua o mesmo. Vamos dar uma olhada no grego, uma saudação muito comum utilizada pelo apóstolo Paulo para se comunicar com as igrejas. Nós vamos ver 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 3, que diz assim: Caris reimin kai eirene apoteu patros rimon kai Kyrio Iesu Cristo. Graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dentro dessa saudação de Paulo à igreja de Corinto, eu quero me ater à palavra eirene, que significa paz. Caris reimin kai eirene, ou seja, graça e paz. Eirene, que aqui é uma saudação, vai chegar no nosso português como um nome próprio, Irene. Portanto, o nome Irene significa paz. Todas as vezes que uma mãe chama sua filha com este nome, ela está dizendo: paz, venha aqui. Paz, fique aqui comigo. E isto é muito lindo, não é verdade? Imagine você dizer: paz, fique do meu lado. Hoje eu não vou entrar no tema da importância e do poder das palavras que nós falamos, mas pelo que você já ouviu até aqui, dá para se ter uma ideia. E para finalizar esse vídeo, eu quero falar de um nome bem conhecido de todos, mas que é pouco estudado: Barrabás. O significado do nome dele em hebraico vai nos ensinar algo surpreendente e poderoso. Bar significa filho. Rabás vem da palavra Abba, que quer dizer pai, ou seja, seu nome significa filho do pai. E isso tem um sentido muito forte, porque ali, diante de Pilatos, estava o verdadeiro Filho de Deus e um ser humano, pecador, digno de condenação. E o Filho verdadeiro troca de lugar com o ser humano. Barrabás ali representava cada um de nós, que por causa da morte sacrificial de Jesus e por ele ter trocado de lugar conosco, ganhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Portanto, Bar-Rabá, filho do Pai. Não é coincidência Barrabás ter este nome e aparecer na Bíblia neste momento tão importante. Deus sabe de todas as coisas. Quando a pessoa plantou aquela árvore que Zaqueu subiria um dia, Deus já sabia a sua finalidade. Aquele arbusto em que aquele cordeiro enrosca seus chifres, que vai assumir o lugar de Isaac, Deus já conhecia a sua finalidade. E você, quando foi dar nome para seus filhos, você pensou nesses detalhes? E quem ainda não tem filhos, quando for ter, vai levar isso em consideração? Escreva aí nos comentários. Deus abençoe a sua vida.